Olá, eu sou o Luiz Peno, sócio do Ártica, responsável pela prática de Investment Banking, e hoje eu vou conversar com um amigo meu de longa data, com o Maurício França, que é sócio da LK, uma boutique de consultoria estratégica. O Maurício que trouxe a LK para o Brasil, ele é responsável pela prática de saúde para a América do Sul, e antes de trazer a LK para o Brasil, ele estava no Emirates Investment Authority, fundo soberano de Abu Dhabi. Ele começou a carreira dele na McKinsey, na Espanha, e tem um MBA pelo MIT, certo? Maurício, Certíssimo. muito obrigado aí por aceitar o convite para bater um papo com a gente sobre a Obrigado área. você, Peno. Sempre um prazer, sempre um prazer. Bacana. E para dar um pouco mais de contexto, a gente resolveu gravar essa conversa porque fizemos um evento sobre esse tema de panorama de saúde há uns 2 meses atrás, Exato, que foi presencial, deu overbook, várias pessoas ficaram de fora do evento, a gente verdade. viu que era um tema muito interessante, Hum. então a gente, resolveu gravar para ampliar o alcance desse conteúdo, né. Legal. Eh, Maurício, eu vou começar até antes da gente falar do panorama atual exatamente, vou pedir para você, falar um pouquinho do que é o mercado de saúde hoje no Brasil, tamanho, principais segmentos. Claro. O mercado de saúde no Brasil é um mercado bem relevante. É um mercado de mais de R$ 1 trilhão, que vem crescendo de maneira bem grande nos últimos anos, né? Alguma coisa ali como seus 9% do PIB. Então, é um mercado bem relevante. A maneira de você olhar para o mercado tem algumas diferentes áreas de atuação, como você Uhum, falou, né? Tem uma parte muito importante do mercado que é toda a parte dos planos de saúde, né? A parte de pagadores que você fala, que da parte da saúde privada. Depois, uma outra parte muito relevante também é toda a parte de provisão de serviços, os hospitais, as empresas de diagnóstico, né, provisão de serviços. uhum, Depois você tem alguns outros elos. Você tem os elos mais de produtos, né, as empresas farmacêuticas, o pessoal que lida com a parte farmacêutica, tem também as redes de farmácia. E você tem uma outra parte relevante também, que é o que nós chamamos de medtech, que são as empresas que fazem produtos médicos, mas que não somente é uma coisa que você toma, né? Uma coisa que você pode ser um curativo. Eu uhum. fiz uma operação de ombro. Você está usando Eu algum estou equipamento? usando uma coisa, teve um enxerto aqui no meu ombro para reconstruir o tendão, isso é um produto de medtech, né? Uhum, Então, esses são os quatro das áreas mais importantes do setor. Mas é um setor muito importante, muito relevante para a economia do país. perfeito. E o que a gente viu, recente, né, nos últimos anos, foi uma grande crise no setor. Eu diria que principalmente usando a definição, que você colocou, na parte dos, provedores, né, hospitais e clínicas, fontes pagadoras, né, Perfeito. mas de uma certa maneira até a própria cadeia de, fármacos também sofreu um pouco, né. E era uma crise sem precedentes, né, a gente vinha num momento tão positivo e de repente todo mundo indo muito mal Sim, simultaneamente. sim. O que aconteceu para essa tempestade perfeita? Teve uma combinação de fatores, né, é comum que as pessoas façam essa pergunta, acho que teve uma combinação de fatores. Acho que teve um fator importante, foi Covid, né, foi a volta do Covid, isso foi uma coisa bem relevante. Durante a época do Covid, para os pagadores, os planos de saúde, apesar de ser uma situação de saúde muito grave, né, muitas das pessoas deixaram de fazer algumas coisas de saúde que eles tinham que fazer, né, tinha muita cirurgia, né, cirurgia eletiva, muitos tratamentos que o que não fosse Covid não foi feito naquela época. Uhum, Então, pode ser até para contraintuitivo para quem não conhece o setor, mas se você olha o que os planos de saúde gastaram, né, o que eles tinham planejado gastar no ano normal, eles acabaram gastando menos em 2020. Então foi um ano muito bom para eles, né. Mas essas coisas depois se acumularam, né, e muitas dessas coisas veio depois. uhum, E das coisas que aconteceu também, dado o nosso marco regulatório, como 2020 foi um ano, aspas, bom, né, eles não gastaram todo o dinheiro, eles não puderam reajustar muitas coisas. Então manteve preços congelados, e quando veio o ano seguinte, muita dessas coisas, né, que estava congelada voltou uhum. com muita força, e muitos dos, então, pagadores, né, perderam dinheiro. Então, se você olhar tanto 21, 22, foram anos muito difíceis para todos os planos de saúde. Eles tiveram sinistralidades, né, que quanto da receita que você gasta em Uhum. coisas médicas muito altas, né. Então, foi realmente anos muito difíceis. E eu imagino que também as pessoas ficaram mais preocupadas com a E saúde tem também. isso também, as pessoas ficaram mais preocupadas com a saúde, né, indo mais. Então, teve várias coisas diretas e indiretas, né, teve o efeito direto do Covid, coisas indiretas por causa do Covid, que fez com que fossem anos muito difíceis para os pagadores. E quando você tem um ano difícil para o pagador, isso afeta a cadeia toda. Porque o pagador é quem paga as Uhum. coisas. Então, como o pagador está com É. muita dificuldade financeira,
ele começa a não, né, é muito mais exigente em glosa, que nós falamos, né, não paga certos procedimentos, ele começa a esticar prazos de pagamento, então tem todas essas coisas que fazem com que toda a cadeia sofra, né, então tem dificuldades. Então, eu acho que esse é um tema, se você quer, operacional. Teve um outro tema que não é tão operacional, mas que é um pouco mais de mercado de capitais e tal, que muitas empresas se alavancaram antes desse momento, né? Era um mercado que estava vindo muito bem, Uhum. né? Vocês lembram que o Brasil estava vindo muito bem, então taxas de juros baixaram, então muita gente se alavancou e se esticou um pouco, ficou num negócio meio de limite. Então, quando veio essa onda, esse tsunami, pegou muita gente no contrapé. Então, teve a dificuldade normal de ser uma onda muito grande de uso, né, depois de um momento, né, depois do Covid, e além disso, pegou muitas empresas que estavam alavancadas, teve o problema das americanas que também que secou crédito, então teve muitas coisas que fez com que a empresa, todas as empresas do setor, e aí seriam o pessoal que recebe dinheiro dos pagadores, né, muito hospitais, empresas de diagnóstico, e afetou a farma também, né? Acabou afetando muito os distribuidores, que ficam no meio do caminho entre né, os hospitais que compram os medicamentos e a farma que vende. Os distribuidores, Viveu, Elfa, foram muito afetados. Então, acho que foi uma combinação de fatores, mas foi realmente muito difícil. Tem sido anos muito difíceis. Está melhorando um pouquinho agora, mas foram anos bem difíceis. Interessante. Você falou que está melhorando agora, foram anos difíceis, até, aproveitando o gancho, saiu, acho que no Valor Econômico ontem, uma Exato, reportagem que os planos de saúde, pela primeira vez depois do último trimestre de 2021, tiveram lucro, né, exato. operacional. Qual que é a perspectiva aqui em termos do setor voltar para alguma normalidade? Quanto tempo mais você imagina que possa levar para acomodar? O que eu escuto dos meus clientes é que deveria estar acomodando ali entre esse ano e ano que vem. Acho que depende um pouco de cada uma das operadoras. Um papel importante é os pagadores, né? Os planos de saúde, se acertarem economicamente, e isso depois reflete na cadeia. E eles estão em processo, acho que alguns um pouco mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas estão todos se movimentando nisso daí. Você vê que os reajustes de preço que aconteceram nos planos de saúde desses últimos anos foram reajustes altos. Uhum. E essa é a maneira como o sistema se estabiliza, né? Então, eu tive muito gasto, né? O meu nível de gasto é mais alto, as pessoas estão com um comportamento um pouco diferente, eu preciso fazer um aumento mais alto, né? Então, muito desse aumento veio acontecendo e as empresas estão começando a ter margens melhores, começando a fazer lucro. Então, a tendência é que entre esse ano e ano que vem as coisas se normalizem. Esse é um pouco o que eu espero. Acho que todos esperamos. E você acha que normalizar volta para o nível de rentabilidade histórico ou muda alguma coisa de patamar? Isso é bem difícil de dizer. Eu acho que Tá. essa é a grande pergunta. E muitos clientes que eu converso, eu escuto opiniões um pouco contraditórias, né? Tem alguns que dizem que sim, que volta do jeito que está. Tem outros que dizem que vai ficar um pouquinho pior, né? Então, acho que tem um pouco de opiniões contraditórias. Eu tendo a achar que volta, mas tem opiniões diferentes aí. Eu acho que o futuro vai dizer, né? Acho que ano que vem a gente vai ter uma visão mais clara. Entendi. Eh, Pegando agora um pouco o gancho para a nossa área aqui de M&A, o que a gente viu um pouquinho antes da pandemia e também durante o primeiro ano da pandemia, foi um setor extremamente aquecido para fusões, aquisições, IPOs, etcétera. Primeiro, por que aconteceu isso com esse setor? É um tema histórico, você mesmo conhece melhor do que ninguém, né? Mas é um tema histórico de que o setor de saúde, se você volta atrás, não sei, mais ou menos uns 10 anos, era um setor regulado, no qual não era possível ter investimento estrangeiro dentro do setor, em algumas partes, né? Não todas as partes do setor, farmacêutica sempre, né? Mas teve algumas áreas do setor que não era permitido ter. O que fazia com que fosse um setor também um pouco profissionalizado, né? Causava várias coisas. Quando houve uma mudança de regulamentação, começou a vir mais dinheiro estrangeiro, tanto fundos como investimentos diretos, e isso fez com que o setor começasse a se consolidar. Era um setor muito fragmentado, bem fragmentado. E isso, então, essa consolidação na busca de mais eficiência foi o que a gente viu de 2000, início de 2010, por aí um pouquinho mais para frente, até 2020, né? Então, eu acho que a tendência é voltar, né? Não sei se volta exatamente no mesmo nível, porque teve muita coisa, né? Então, já uma parte de consolidação já se aconteceu, né? Mas ainda tem bastante coisa para ser feita. Então, a expectativa, sim, é que a partir de, mesma coisa, quando o setor começar a se estabilizar, que você vai começar a ter um pouco mais de M&A, né? Um pouco essa expectativa. Tem muitos players grandes que estão investindo de maneira forte em orgânico, né? Uhum. Edidor está investindo de maneira forte em orgânico. Então, tem alguns que estão maneira, porque algumas das aquisições, entre aspas, mais fáceis já foram. Mas o setor tem muito para consolidar, então a expectativa é que continue. O que a gente viu recentemente, obviamente foi uma redução muito grande no número de M&A, não tem mais IPOs faz 3 anos,
só em saúde, aí é um fechamento geral de janela. Hum, Mas a gente viu começar a acontecer de maneira tímida alguns movimentos, mas são movimentos que eu chamaria de defensivos. hum, É uma operação que está muito alavancada, vendendo ativo para tentar desalavancar. Gente desistindo do negócio, né? Você teve, acho que o Patria de investimento numa farmacêutica vendeu por um valor simbólico. exato. A própria Mil saiu do Brasil, Hum, não foi por um valor simbólico, mas eu acho que pagou anos atrás US$ 5 bilhões e vendeu agora por bom, R$ 2 bilhões, né. 400, US$ 500 milhões, né. Então, é esse tipo de M&A que está acontecendo. Da sua conversa com o setor, com clientes, você vê algum apetite voltando ou você acha que primeiro vai precisar retomar o nível de rentabilidade para depois voltar o M&A e o M&A vai ficar um pouquinho mais para frente? Tô pensando aqui nos clientes com quem eu tenho falado, tá? Em geral, as conversas que eu tive foi um pouquinho mais para frente, que não é tão para frente assim, a gente tá falando de 25, né? Mas a conversa que eu tive com os clientes e um pouco nessa linha. Eu acho que eh, tem eu tenho muita relação com fundos de PI também, tá? Hum, Eu tô alavancando um pouco nessa experiência, né? Tem muitos fundos de PI que estão com ativos de saúde que querem sair. Eu acho que teve momentos, teve alguns ativos, o caso da Natulab, por exemplo, do Pátria é um bom caso, que era um caso muito antigo, né? Então, eles investiram na Natulab, acho que foi em 2013 ou 2014. Então, realmente, eles não podiam segurar muito mais tempo e saíram. E tem toda a problemática do que aconteceu nesse caso. Mas tem ativos que são um pouquinho depois, que eles estão esperando um pouco mais, né? Já fechou a janela, mesmo dado todo a dificuldade do setor, é difícil você justificar uma precificação melhor. uhum, Então tem uma expectativa. Vamos esperar o setor um pouco melhorar para as coisas melhorarem, ou por um IPO, ou realmente para vender para o estratégico, mas em condições melhores. Então tem um coisa de ativos aí relativamente grande esperando. Eu acho que quem fez as transações nesse momento é quem não podia esperar, né, que uhum, você falou, ou porque era um ativo muito de PID muito longo, ou alguém que está de alavancagem que eu preciso desalavancar, eu não tenho uma opção, porque não é o melhor momento para você fazer uma transação. Então eu espero que, sei lá, de volta no que a gente falou, né, esperar um ano mais ou menos as coisas deveriam melhorar, a gente deveria ver mais transação e coisas num ambiente melhor, num patamar melhor. uhum, tá claro. Pegando um pouquinho até o lado de gestão, né, que é uma coisa que vocês também fazem bastante na Hum, LK. Eu estou curioso para saber dessas operações de consolidação, quais são as principais sinergias uhum. que os consolidadores conseguem capturar e quais são as mais difíceis que às vezes existe um otimismo achando que vai conseguir capturar e na prática se prova mais difícil? É, uma boa pergunta. É, eu acho que também varia bastante de qual que consolidação a gente está falando, né? Eh, Tem muita consolidação que aconteceu, de ativos pequenos e pouco eficientes. Então tem algumas coisas de SG&A, de custos, né, que é relativamente fácil você conseguir e que o pessoal nessas consolidações você consegue ter, né. Tá. Tanto gastos administrativos, quando dependendo de qual é do que a gente está falando, também, sinergias de compras de medicamentos e coisas assim, Sim, né. Então você tem oncoclínicas que vocês conhecem muito bem a sim. a tese, muitas clínicas pequenas, então no momento que você coloca tudo muito grande, você consegue uma parte de economia importante, né? Hospitais, mesma coisa. Então, acho que tem coisas aí que você realmente você consegue mais ou menos fácil. E uma outra área de sinergia, que é um pouco específica de setor, mas, por exemplo, no setor de distribuição de medicamentos, além de toda a parte de sinergia, se você volta pouco tempo atrás, havia alguma preocupação sobre compliance, Uhum, de você, uma preocupação muito grande das farmacêuticas que utilizam distribuidores, que os distribuidores estejam cumprindo todas as regras que eles, né, gostariam que fossem cobertas. E, às vezes, algum distribuidor menor, você pode ter um pouco mais de preocupação se ele realmente está cumprindo. Então, o movimento de consolidação dos distribuidores, tanto Videu como Elfa, trouxe uma coisa de compliance, né? Nós somos uma empresa séria, temos um investidor de PI sério por detrás, e isso ajudou bastante a com que eles conseguissem novo mercado, né? Então uhum, teve uma vantagem não de custo, mas uma vantagem de receita importante. Eh, e eu acho que e a parte de receita, que é sempre mais difícil, né? A é, parte de custo é mais fácil, a parte de receita é mais difícil. Mas tem algumas partes de receita que são mais fáceis, o que você realmente consegue, né? Você ter exemplo da Oncoclínica de novo, né? Você ter um tamanho grande faz com que você seja capaz de fazer alguns acordos como eles vêm fazendo, né? Com Unimedes, em outros uhum, lugares, que uma clínica de oncologia separada não conseguiria fazer. Então tem algumas vantagens assim, mas em alguns momentos também são mais difíceis. O que às vezes a gente vê, no caso de distribuidores, por exemplo,
né, que são negócios bem complexos, com cadeias bastante complexas, que você acha que você vai conseguir mais cross-sell do que você efetivamente consegue, né? Entendi. Então isso pode ser um pouco mais difícil. Na prática, as sinergias de custo são mais fáceis, as de receita são mais complexas. Tem algumas que realmente você consegue ter, mas não são todas que você consegue. Tem algumas até meio pouco óbvias, né? Essa do compliance não é muito óbvia, mas tem algumas que você realmente consegue, cria bastante valor, e tem outras que são um pouco mais difíceis. Interessante esse do compliance, não conhecia mesmo. É um tema super relevante no mundo de distribuição. Eh, Pegando agora, quando a gente conversou lá no começo dos diferentes segmentos, você falou a parte de medtech. Sim. É um setor menos explorado aqui no Sim, Brasil. Se pudesse falar um pouquinho aqui, como que é esse segmento no Brasil, dinâmica, acho que mais perfeito. para trazer luz sobre um setor que é menos Que é menos visto. conhecido, né? É. É um setor curioso, ele é diferente do setor de farma, né? O que aconteceu no setor de farma foi que as grandes farmacêuticas internacionais chegaram à conclusão de pouco de tempo que o foco melhor delas é a inovação, é o que elas fazem melhor. Elas não são boas em produzir medicamentos genéricos ou fazer uma coisa de custo mais baixo, não são boas nisso. Uhum. Elas tentaram, houve algumas compras, a Sanofi comprou Medley, teve alguns movimentos no Brasil no passado, mas chegou num momento que elas realmente descobriram que isso não é o foco delas e elas todas focaram em inovação. E elas deixaram o mercado nacional de farma para as farmas nacionais. Então você Uhum. tem MS, Eurofarma, tem vários players. No mundo de medtech foi um pouco diferente. As globais ainda assim continuam focando muito na parte mais premium do mercado. Então você tem empresas como Medtronic, Johnson Johnson, que fabrica esse tipo de Uhum. produto focado na parte premium do mercado, mas a parte não premium não se desenvolveu no Brasil, e em quase nenhum país, né? Esses são produtos que são muito mais importados, né? Então Uhum. você não tem muitas empresas de medtech nacionais grandes. Existem algumas exceções. Existe a Víncula, que é um portfólio do Pátria, existem algumas empresas, mas não é muito forte. Você tem muitas empresas chinesas e indianas que exportam para o mundo todo. Então, hoje, esse é um mercado onde você tem, no Brasil, uma pequena parte do mercado, 15, 20%, que é bem premium, que atende hospitais premium, como Einstein, Civ e tal, que é dominado pelas multinacionais. As duas maiores são Medtronic e Johnson. E depois você tem um mercado maior, muito no público, em hospitais menores, onde chinesas e indianas elas no início tinham mais dificuldade de entrar por uma preocupação de qualidade, acho muito Uhum. válida, mas a qualidade delas vem melhorando, né? Então os médicos estão cada vez mais aceitando um produto que seja da China ou que seja da Índia, e existem empresas grandes que estão se formando lá para oferecer um produto dessa característica de medtech de qualidade mais baixa, né? Qualidade mais baixa. Preço mais baixo, né? Preço Uma mais baixo, qualidade uma qualidade aceitável, aceitável. mas o preço um pouquinho mais baixo. Então esse é um mercado que está se desenvolvendo muito de trazer produtos de fora. Existem algumas empresas nacionais, mas muita empresa de fora que está ocupando uma parte importante do mercado. Quando nós temos discussões a nível global na LK, essa é uma discussão que a gente tem, né? Como o mercado no mundo se evolui de uma maneira diferente, tem uma dúvida. Falei, cara, será que as farmas descobriram que não conseguem trabalhar no local? Porque existem mercados em cada um dos países, né? O Brasil tem as suas empresas de genéricos e cada país tem as suas. Uhum. É difícil ter uma empresa de genérico que seja multipaís. Mas no mundo de medtech existem empresas de custo mais baixo que são multipaís. Será que isso seria um potencial alvo para uma grande medtech, uma Johnson Johnson e Medtronic, deveriam fazer esse movimento? Essa é uma discussão ativa que a gente tem. Mas porque muitas das empresas, dos alvos de crescimento dessas empresas de maneira global, um deles era a China, por exemplo. Hoje em dia está muito mais difícil, né? Os Sim, Estados Unidos olham para a China, não sei se... Então, fica olhando outras oportunidades em outros mercados. perfeito. Maurício, vou pegar o gancho com isso que você comentou da parte de medtech e queria pegar essa perspectiva global sobre o setor de saúde em geral no Brasil. O que que a gente tem visto sobre a ótica de M&A, para dar o contexto? Com essa guerra comercial Estados Unidos e China, os investidores estão fugindo da China, Hum, porque tem receio de sofrerem sanções, de terem que sair de lá às pressas, então ninguém quer colocar dinheiro novo na uhum, China. Muitas vezes eles querem ter até uma alternativa à China, um backup da operação que eles têm na China. O que aconteceu é que o capital foi em peso para a Índia, uhum, né, que é um país grande, uma base de desenvolvimento ainda muito baixa, né, um PIB per capita muito baixo, então o país que mais teve IPOs no mundo ano passado foi na Índia, os múltiplos das empresas lá estão estratosféricos, é um mercado muito aquecido. Mas o que a gente começou a ver também
é parte desse capital olhar com mais atenção para o Brasil, né, que já estava fora do radar por uma série de razões dos investidores aí quase na última década. Começaram a olhar um mercado grande, né, 200 e poucos milhões de habitantes, organizado e que tem relações comerciais com o mundo inteiro, né? A gente faz negócio com os Estados Unidos, faz negócio com a China, faz com a Europa, faz com a Rússia e por aí vai. Então, a gente tem visto de uma maneira geral um interesse maior por empresas estrangeiras, por alvos aqui no Brasil. Vocês que lidam muito com multinacionais, né, de saúde, no mundo inteiro, como que está a perspectiva deles com relação ao Brasil? É parecido, Pena, é bem parecido com o que você está dizendo. A gente está vendo bastante interesse de gente de fora de olhar coisas no Brasil, né? Então, acho que tem essa preocupação de China, tem a preocupação de Índia e o pessoal vê o Brasil como um lugar onde tem uma oportunidade, pode ter uma oportunidade interessante de investimento. A gente vê justamente esse movimento. Um outro ponto, só continuando no tema, é que existe uma tendência grande, eu não sei se você tem essas discussões com seus clientes, de se buscar processos mais eficientes do ponto de vista de energia, Uhum. né? E o Brasil tem uma base muito limpa de energia, né? Seja hidráulica, seja solar, seja eólica. E uma temática também de alguns players que a gente vê, então além dessa questão de Brasil ser estável, é principalmente quem tem base produtiva, é de ter acesso a uma energia mais limpa que Sim, está na meta dessas empresas sim. globais. Não sei Não. se aparece na discussão de vocês Isso também. aparece. Isso aparece em saúde e também aparece em outras coisas, né? Assim, abrindo um pouco de parênteses de Sim. outros setores, né? Eu trabalho em outros setores, eu tenho um sócio em agro e é um tema super relevante em agro, né? Então, eu tenho um outro colega meu que trabalha com o tema de energias renováveis. Então, sim, a gente vê bastante interesse do pessoal olhando o Brasil como um local onde você pode tanto estar produzindo coisas de uma maneira renovável, né? Para uso geral, Uhum, né, ou também como um local onde tem operações para consumo interno dentro do Brasil. perfeito. E vou terminar a nossa conversa, Maurício, com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Ou de 1 trilhão de R$ 1 trilhão, reais, que você falou que as operadoras de saúde, né, as fontes pagadoras resolveram, ou estão resolvendo o problema delas aumentando o preço dos planos de saúde, o que está se tornando inviável para a população, para as empresas pagarem, né? Então, puxou o cobertor, ele é curto, descobriu o pé. Como resolver isso, né? Hoje ninguém consegue mais pagar o plano de saúde. Esse é um super tema, acho que é o tema da indústria, né? E assim, tem um papel de regulação, no final das contas, da ANS, super relevante nisso, né? Então, acho que é realmente muito importante que se tenha uma discussão séria sobre como se pode regulamentar isso de maneira mais correta. Porque não sei se também um tema que eu aumentei, todas elas resolveram aumentando o preço, né? Mas teoricamente o preço é regulado pela ANS, né? O que todas elas fazem é que vão para produtos onde não seja regulado. Porque todas sabem que se eu tenho um produto regulado, produto individual tradicional que é regulado, por exemplo, é muito difícil quando acontece uma coisa como essa. Então, o pessoal está indo, né, a maneira onde está indo a regulamentação, de tentar forçar, segurar preço e ao mesmo tempo aumentar o que pode ser coberto. Tem toda a parte das terapias novas que foram introduzidas, que eu acho que é super válido, né? São coisas importantes para a saúde da população. Mas a equação não fecha. Então precisa ter uma discussão séria do que a gente quer no nosso sistema de saúde aqui. Como é que a gente monta alguma coisa em que a equação feche, Uhum. né? Então existem algumas soluções, né? Que eu acho difícil que passe por algo que não seja priorizar coisas, né? Não dá para pagar tudo, não dá para pagar tudo. Então tem um tema de priorização. Tem um outro tema importante, onde eu acho que o ONS tem um papel muito relevante, relacionado com dados, né? Tem muito desperdício no setor, e um dos motivos de ter desperdício é porque a informação de saúde, né, está muito dispersada. Então, muito dispersa. Então, você ter uma base única de dados de saúde, né, que você já tem no SUS, né, mas não tem no lado privado, é super relevante. E quando nós olhamos isso dentro da LK, em um trabalho no passado, o que nós aprendemos é que os países que conseguiam ter uma base de saúde de toda a população eram países onde o governo tinha tomado um papel importante. Os entes privados, é difícil que eles empurrem nisso. Todos eles têm um interesse individual de manter os seus dados dentro, né? Uhum. Então, se você não tem como no Open Banking, alguém que empurra o que seria um Open Uhum. Health, né? Uma saúde aberta. Se não tiver um papel do governo importante em puxar por isso não vai acontecer.
né. Então, tem um papel muito relevante do governo, tanto em temas de regulamentação de como os preços são os planos de saúde são estruturados e o que que é uma relação justa preço-cobertura. E em relação a dados, que é super relevante para que o sistema continue funcionando bem e que a gente, né, dê boa saúde para a população, que é o que todos queremos. É bem interessante essa visão e essa perspectiva trazendo benchmarks de outros países. Maurício, super obrigado aí pela sua Não, que é isso. disponibilidade. Obrigado você. Ótimos insights aí. Vamos marcar outros. Vamos sim. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado.